Olá, tudo bem? Queria conversar com você sobre um assunto não raro de acontecer na vida nossa de cada dia e principalmente da nossa que somos pais e mães. Trata-se da guarda compartilhada, o Instituto do Direito Civil, que trata da guarda dos filhos. Você já passou por algum problema envolvendo guarda dos seus filhos? Eu sou pai de 4 filhos e ao sair para trabalhar, ao necessitar ir ao trabalho, tenho acordado que as mães tomem conta dos meus filhos. E elas tomam conta muito bem, mas todas as vezes que eu preciso, ou que eu tenho tempo, precisar eu preciso sempre, mas que eu tenho tempo, não tenho tido problemas em estar com os meus filhos, muito pelo contrário. Eu tenho sempre tido oportunidade de gozar férias com eles e outras atividades que praticamos juntos. Mas isso nem sempre acontece, principalmente quando o relacionamento se rompe entre pai e mãe. A criança passa a ser usada às vezes como um instrumento de vingança entre qualquer um dos pais, né? O pai joga o filho contra a mãe, essa que é a palavra certa, ou usa a criança, às vezes a criança é pequena, ou o contrário, o pai contra a mãe. Então, é por isso que o direito, tentando regulamentar ou regrar essa situação, criou o Instituto da Guarda Compartilhada. A guarda compartilhada, primeira coisa é que o dispositivo da lei diz o seguinte: a guarda será unilateral ou compartilhada. A unilateral ocorre quando ela é atribuída a um só dos genitores, a um só dos pais. Por isso se chama unilateral. Mas como nós vamos falar da compartilhada, ela diz o seguinte: por guarda compartilhada, a responsabilização conjunta e exercida de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Então, a guarda passa a ser exercida por pai e mãe conjuntamente. Essa é a regra que eu creio que é a chave de ouro. Quando há consenso, sempre deve ocorrer, ou melhor, é melhor que ocorra para o bem da criança a guarda compartilhada, pois assim como o filho necessita da orientação materna, ele necessita também da orientação paterna e vice-versa. Tudo que se disser aqui, que eu disser aqui para os senhores, eu estou querendo dizer que serve tanto para o homem quanto para a mulher. Nem o pai deve dificultar a guarda compartilhada, nem a mãe. Ao contrário, devem facilitar isso para que a criança venha a ter no seu desenvolvimento psíquico-social a colaboração de ambos os genitores para a sua formação. Isso é muito importante que ocorra. O outro dispositivo da lei que eu quero ler para os senhores aqui diz o seguinte: quando não houver acordo entre pai e mãe quanto à guarda do filho, será aplicado sempre que possível a guarda compartilhada. Então vejam como a lei é sábia. Se não houver acordo, aplica-se a guarda compartilhada. Mas o que vem acontecendo no Poder Judiciário é algo muito interessante. O Poder Judiciário quase que inverteu isso. Quando não houver acordo, quando não houver convergência entre os pais, tem sido atribuído a um deles a guarda unilateral, em vez de ser atribuído a guarda compartilhada. O judiciário vem fazendo algo muito estranho, que aparentemente é colocar o problema da guarda como se fosse um problema entre pai e filho. A desavença que há entre o casal, geralmente logo que se separa, porque o tempo ajuda a curar as feridas, mas logo que se separa é entre pai e mãe, não entre pai e filho. Os pais não deixam de amar seus filhos porque se separaram do seu cônjuge. A relação pai e filho continua, mas o judiciário vem invertendo isso. Tanto é que estão querendo criar uma nova lei quando não é preciso, a interpretação disso é muito clara. Não há dúvida, não houve acordo, guarda compartilhada. O que o judiciário vem fazendo? Não houve acordo, guarda unilateral, o que é um absurdo.
Basta uma interpretação simples da lei. A lei é perfeita, entendeu? Mas entre a lei e a sua aplicação existe uma figura chamada homem, que é a figura do juiz. E vem fazendo isso, violentando totalmente o espírito da lei, ou a mensagem da lei, ou o que a lei quer. Alguns juízes, claro, aplicam a lei como ela quer, como ela foi formulada. Outros não, fazem essa inversão absurda. E mesmo essas interpretações absurdas vêm obtendo a chancela dos seus tribunais, dos tribunais de justiça. Às vezes, tem juízes, como a ministra, salvo engano, Nancy Andrighi, no STJ, que pensam o contrário. Pensam o contrário, não. Ela obedece o que a lei determina. Mas, muitas vezes, o cidadão não tem como chegar ao Tribunal Superior, seja por deficiência do seu advogado, seja até por não poder pagar um advogado. E, às vezes, também no Tribunal Superior, por isso que a ministra Nancy Andrighi é citada, porque ela acaba sendo voz unitária. E o que é que está ocorrendo? Um deputado de São Paulo propõe uma lei em que venha explicar melhor o que já é explicado. Como se qualquer lei não necessitasse de interpretação. Porque não existe lei. Existe lei interpretada. Essa que é a verdade. Qualquer que seja a lei, por mais clara que ela seja, ela necessitará de uma interpretação. Mas essa lei que está em projeto no Congresso Nacional para aclarar essa disposição do Código Civil não é necessária. É uma abundância, uma extravagância, chega até a ser um absurdo, porque essa lei, a lei já existente hoje, o Código Civil, na sua redação atual, não permite outra interpretação. Vamos repetir, para que você decore e ensine, às vezes, para o juiz que irá atendê-lo. Doutor, se não houver acordo, a guarda deve ser compartilhada. Isso mesmo, a guarda deve ser compartilhada. Se não houver acordo entre os pais, guarda compartilhada. Só não haverá, a guarda só será diferenciada se houver acordo entre os pais. Se os pais acordarem, eles podem acordar que a guarda será unilateral, as crianças ficarão com o pai ou com a mãe. Na guarda unilateral, se houver acordo. Mas eles também podem chegar lá já com a guarda, compartilhada já decidida. E que não vai ter problema. Mas se não chegarem com a guarda compartilhada já decidida por eles, o juiz, se não houver acordo, aplica a guarda compartilhada. Sempre que não houver acordo, a guarda compartilhada. E não o contrário do que vem sendo feito pelos juízes e tribunais. Tá certo? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para os senhores e dizer que qualquer uma nova lei que venha para tentar esclarecer ou a clarear o que já é cristalino, o que já é solar, é uma superabundância desnecessária. O que necessita é que até o Conselho Nacional de Justiça pode expedir uma orientação aos magistrados brasileiros que passem a aplicar a lei na sua redação atual. E como é? Não existindo acordo, o que é? Guarda compartilhada. E não o contrário. Quando não há acordo, o juiz tem dito que a guarda é unilateral. E é o contrário. Tá certo? Não precisa de uma outra lei. Mas até que isso venha a ser pacificado no tribunal, a gente espera que seja o mais breve possível, milhares de pessoas, milhares de pais já sofreram consequências terríveis. E quem sofreu mais ainda foi a criança, que é o objetivo principal a ser olhado num processo de guarda. Até que isso venha a ser estabelecido, os tribunais venham entender a mensagem legislativa, a voz, a orientação da lei, quanto sofrimento já impôs às crianças. Tá certo? Isso não tem volta, não tem recuperação. Um dia que um pai ou uma mãe passe longe de um filho, não tem retorno, porque isso é a vida. E a vida é um fluir. Tá certo? Então, nós esperamos, com essa mensagem, conscientizar algum magistrado que uma hora venha nos ver, e você, que é uma pessoa que lida com a lei, se for o caso, um advogado que postule em nome do seu cliente ou o próprio cliente, venha levar essa interpretação com a qual nós compartilhamos, que é, não havendo acordo, a guarda é compartilhada. Isso podia virar até um mantra, e
nós pregarmos na porta de cada juiz que trabalha com infância, com família, etc. e tal. Tá certo? Então, boa sorte aos pais e principalmente aos filhos que sofrem tanto com a atual interpretação que vem sendo dada à guarda compartilhada, que deve ocorrer sempre que não houver acordo entre os pais. Obrigado.